Olá, pessoal. Pessoal, vamos falar agora sobre um conteúdo bastante importante e necessário aí para nós da área das ciências agrárias. Calagem, né? Calagem. Então, nosso objetivo é entender as principais características e benefícios, as características e os benefícios que a calagem representa e depois determinar a escolha do melhor ou dos corretivos, né? Determinar as doses, a quantidade de calcário a ser aplicado, o momento, todo o contexto da calagem. Essa é a nossa discussão, que depois vai propiciar vocês tomarem decisões, né? Tomada de decisões a nível de campo, para que vocês possam fazer o melhor manejo das adubações. As adubações são totalmente dependentes de uma boa calagem ou de uma boa observação, se precisa ou não de calagem, como é aplicada essa calagem, esse calcário, tá? O local onde vamos estudar vai ser aqui no ambiente virtual de aprendizagem do Moodle. Vocês precisam de computadores, celulares, calculadoras, né? Anotações aí nos seus cadernos. Depois, no final do módulo, um questionário, tá? Então, caprichem agora, porque o questionário também vai ser caprichado. O livro de fertilidade do solo, né? Lá possui todas as informações teóricas na íntegra. Bem, então, a calagem. Para que a calagem, né? Correção da acidez superficial e subsuperficial do solo. Então, calagem é o ato de fornecer um corretivo do solo. Quem é o corretivo do solo? O corretivo do solo são materiais que liberam, são fontes de cálcio, né, magnésio e principalmente de OH-, que são hidroxilas. Então, qualquer material que libera hidroxilas, nesse caso aqui, que vai corrigir o pH do solo. Lembrando de que o que é o pH do solo, né? O pH do solo é o potencial hidrogeno iônico, ou média concentração de hidrogênios ionizáveis na solução do solo, ou é a concentração de hidrogênios na solução do solo. Não esqueça isso, volta nas aulas lá de propriedades físico-químicas do solo, na CTC, acidez do solo, tá? Então, as hidroxilas fornecidas aqui pelo corretivo de solo vai neutralizar superficialmente, né, de 0 a 20, no máximo aí, pode ser de 0 a 10, de 0 a 5, ou subsuperficial, que vai de 20 até 40, de 20 a 45 no máximo, que é o perfil ali que um implemento revolvedor de solo, um arado Iveca, consegue revolver, né? Lembrando que o calcário deve ser incorporado no solo e o solo deve estar úmido para que ocorra essas reações aqui, ó. Está certo? Precisa de água. Bem, então maior eficiência de absorção, né? O calcário, né, a calagem vai propiciar maior eficiência de absorção de água e nutrientes pelas plantas. Por quê? Porque não haverá mais acidez do solo, que é altas concentrações de hidrogênio, então o sistema radicular vai crescer e desenvolver com muito mais facilidade e aí aproveitar mais água, mais nutrientes que o solo possui e consequentemente melhorar em muito as produtividades das culturas, tá? Então a calagem é isso, é corrigir a acidez ativa e a acidez trocável do solo. Então, de maneira rápida, aqui tem uma equação representando aqui esse quadradinho e esse AL, o colóide do solo e aqui o alumínio, então grudadinho, né, absorvido nas cargas elétricas do solo. O alumínio, acidez trocável. A mesma coisa ocorre com a acidez ativa, que é hidrogênio. Não esqueça desses termos, acidez ativa e acidez trocável, tá? E aí eu venho cá e coloquei calcário, carbonato de cálcio, né, na presença de água. Vai acontecer que esse carbonato de cálcio vai liberar hidroxilas. Essas hidroxilas vai deslocar o alumínio que estava aqui nos colóides do solo, vai formar então um precipitado que é hidróxido de alumínio, indisponibilizando esse alumínio. Então, a acidez trocável aqui já era, está neutralizado. E
para o lado positivo, né? Outro lado positivo, que é fornecer cálcio e deixar esse cálcio adsorvido nos colóides negativos do solo, tá? Então, aqui está importantíssimo isso que eu estou dizendo para você. Então, essa seta aqui precipitou então, o alumínio e aí vai formar dióxido de carbono e água no perfil do solo. Lembrando que tem outras reações mais à frente, mais específicas, esmiuçadas, digamos assim, mais à frente sobre essas reações aqui. Bem, o calcário é originado então, de rochas calcárias. Né? São produtos de fácil aquisição na natureza mesmo. Neutraliza a acidez trocável, que é alumínio, e são fontes de cálcio e magnésio. Também neutraliza a acidez ativa, que é hidrogênios ionizáveis. Né? Então, está disponível aí nas rochas, né? Calcárias, como calcitas, né? Tem as dolomitas, né? Então, são rochas calcárias aí que estão em determinadas regiões do Brasil, são minas de calcário. Por sinal, há uma grande quantidade de calcários ainda para ser explorado, tá? Ó, gente, esse gráfico eu já cheguei a mencionar ele em algum momento, mas até que enfim chegamos novamente nele para então discutir um pouco sobre o que ocorre. E aí a principal coisa que eu digo para você aqui é o seguinte: você nunca pode esquecer que ele existe, tá? E depois você sempre tem que saber interpretar ele. Beleza, a partir daí, a qualquer momento, se você esqueceu, você vai acessar e procurar informação. Ah, tem aquele gráfico, deixa eu ver como é a disponibilidade dos nutrientes. Precisa decorar ele, mas você precisa saber que ele existe. Você nunca pode omitir e esquecer isso. Então, veja, o valor de pH em água, potencial de hidrogênio, né, a ser atingido, para um bom crescimento e desenvolvimento da maioria das culturas é de 5,5 a 6,5. Isso é uma faixa geral ampla, grande, é uma faixa muito grande. O extremo máximo de um lado e o extremo máximo de um outro lado de pH. Tá? Então, praticamente a grande maioria das culturas, aí, 95% das culturas, tem que desenvolver e crescer em pH acima de 5,5. Existem algumas culturas bastante tolerantes à acidez trocável do solo, como as do metabolismo ácido das crassuláceas, né? As CAN, aí vem as bromélias, né? Vem o abacaxi, né? São culturas que conseguem sobreviver muito bem em ambientes ácidos. E talvez mais raro, culturas que sobrevivem a pHs próximos da neutralidade. Então, a grande maioria das culturas crescem de maneira assim satisfatória para produzir para ter altas produtividades. Não quer dizer que se eu plantar uma planta de soja em uma área que tem pH 4, que ela vai morrer. Às vezes não, mas só que ela não vai ser muito produtiva. É isso que eu estou dizendo. É igual plantar mandioca. Mandioca é uma cultura que sobrevive bem, produz bem em acidez alta, né? pH 5, por exemplo. Mas se você elevar a acidez e deixar na faixa de 6, 5,8, a produtividade vai ser diferenciada. É isso que eu quero dizer. E isso tudo está relacionado com a disponibilidade dos nutrientes, dos macronutrientes primários, secundários e dos micronutrientes. Vejam aqui, ó, oscilação, disponibilidade de todos os nutrientes, os micronutrientes catiônicos, os micronutrientes aniônicos, fósforo, nitrogênio, enxofre e boro, que são nutrientes muito móveis no solo, potássio, cálcio e magnésio, que são bases do solo, e alumínio, que é uma acidez trocável do solo. Então, veja que em pH muito ácido, né, abaixo de 5, abaixo de 5,5. Por que 5,5? Porque abaixo de 5,5 começa a aparecer alta concentração de acidez trocável, alumínio trocável na solução do solo. Acima de 5,5, a quantidade de alumínio trocável na solução do solo é neutralizada e aí esse alumínio agora ele estará disponível em forma de precipitado. Então, se está precipitado, não está absorvível para a planta. É isso que ocorre, ó.
está indisponível para a planta, mas tem alumínio lá ainda, só que ele está precipitado, não está disponível, tá? Então, chegou a próximo de 5,6, 5,5, não há mais alumínio trocável na solução do solo e a concentração de hidrogênio na solução do solo já reduziu bastante, né? Bem, e aí nós temos algumas condições ainda. pH acima de 5,5 até 6,5, pH de 6 a 6,5. Esse gráfico, pessoal, ele está um pouco desproporcional aqui nessa faixa, tá? Existe esse gráfico lá no livro de fertilidade do solo, perfeito. Ou na internet mesmo, tem ele também mais preciso, onde há uma faixa aqui, uma achurada aqui assim, ó, mostrando a faixa de disponibilidade de 6 a 6,5, um bom ali em torno de 6,2. Porque antes desse pH 6, então, lá no 5,5 tem muito alumínio. Antes de chegar em 6, ainda há uma quantidade suficiente de hidrogênios disponíveis, ionizáveis, na solução do solo. Só que aí esses hidrogênios disponíveis competem muito com as bases do solo pelos colóides do solo, né? Então, à medida que vai neutralizando esses hidrogênios, cálcio, magnésio e potássio, que são bases, têm condições melhores para absorver nesses colóides. E o fósforo, principalmente o fósforo. Fósforo é o chefe aqui, onde em pHs muito baixos, né, com altas concentrações de hidrogênios ativos, a disponibilidade de fósforo é muito reduzida. As adubações fosfatadas são altamente ineficazes, são praticamente ineficientes. Então, para que melhore, você tem que elevar o pH acima de 5,5 para que a quantidade de hidrogênio, a concentração de hidrogênios reduza e assim a disponibilidade do ânion H2PO4-, que é o dihidrogênio fosfato, consiga predominar na solução do solo e aí as plantas poderem absorver, tá? Outra situação que ocorre é a disponibilidade de micronutrientes. Esse aqui é também um outro chefe aqui, um outro carro-chefe, onde o pH, quando o pH do solo começa a sair muito da faixa de 5,5, tendendo a 6,5, a disponibilidade desses micronutrientes, são micronutrientes catiônicos, são cátions, né? Eles caem muito essa disponibilidade. E aí pode chegar a um certo ponto, um pH de 6,4, 6,5 em diante, a cultura começa a apresentar então deficiência desses nutrientes, desses micronutrientes, tá? Esse é o principal problema. Então veja que de um lado você tem que aumentar o pH para aumentar a disponibilidade de fósforo e do outro lado você está causando a redução da disponibilidade de micronutrientes. Mas todos eles, tanto o fósforo quanto os micronutrientes, são altamente necessários, são essenciais, lembro lá dos conceitos, né, de fertilidade, são essenciais para que ocorra o ciclo, o bom desempenho do ciclo da planta. Aqui, pessoal, ocorre uma situação aqui, é o seguinte, ó, muitos agricultores aumentaram muito o pH do solo em favor da alta disponibilidade e absorção de fósforo. Tiveram que fazer isso porque o fósforo é um nutriente muito caro, é um macronutriente, demanda de grandes quantidades de fósforo na área para que ocorra a mínima absorção possível, porque a eficiência da adubação fosfatada não chega a 20%. 80% do fósforo pode ser perdido. Isso se a faixa de pH for ideal. Então, tem casos em que a eficiência da adubação fosfatada é zero. Até comentei isso aqui agora. Não falei com essas palavras, mas eu disse que a disponibilidade é muito baixa. A eficiência do fósforo é muito baixa. Então, o que acontece? O fósforo é um fertilizante muito caro e precisa-se de fazer adubações com altas doses de fontes fosfatadas para garantir o mínimo necessário do fósforo para as plantas. Então, para que ocorreu? Ocorreu que priorizar, aumentar o pH do solo para que aumente ao máximo possível a eficiência da absorção do fósforo. Só que, em consequência, reduziu-se muito a eficiência da disponibilidade dos micronutrientes.
né? E se faltar micronutrientes também vai interferir lá naqueles processos fisiológicos da planta, lá no fotossistema 1, fotossistema 2, né? Na transporte, saltitância de elétrons, produção de ATP, ADP, NAD, FAD, ciclo de Calvin, de Krebs, enfim, tudo ali demanda, né, de micronutrientes, né, que são ativadores enzimáticos, né? Então, os micronutrientes são essenciais mesmo. E aí aconteceu que a disponibilidade caiu tanto e aí começou a provocar, induzir uma deficiência de micronutrientes nas lavouras. Tá entendido? Então, surgiu a partir daí um outro comércio, o comércio dos fertilizantes foliares de nutrientes, né? Então, o que, que ocorreu? O pessoal aumentou muito o pH do solo para aumentar a eficiência da absorção de fósforo, e aí começou a provocar deficiência de micronutrientes, e em consequência fizeram aí um outro mercado que é fertilizantes foliares, justamente para fazer a aplicação desses fertilizantes e poder então minimizar esses danos causados pela deficiência dos micronutrientes, tá? Mas uma coisa é certa, viu, pessoal? Se você acertar, se o agricultor acertar no pH do solo, não elevar demais, a planta não vai apresentar sintomas de deficiência de micronutrientes nem de fósforo, bastando apenas fornecer esses micronutrientes. Bastando apenas fornecer mesmo, porque se o pH estiver muito alto e você fornecer micronutrientes, não quer dizer que vai ter disponibilidade. Não vai ter, o pH está muito alto, tá? Agora, em pH ideal de 6, por exemplo, no máximo 6,2, você fornecendo esses micronutrientes, a disponibilidade então está garantida. E aí todos os nutrientes podem, devem e são absorvíveis pelo sistema reticular. Não vem essa que planta deve ser adubada por folha. Isso não, a natureza não fez a folha para absorver nutrientes. Isso foi uma situação que nós agricultores, pesquisadores, estudantes, pessoal da área, promoveu, né? Que causou um desequilíbrio do pH do solo, tá? Planta é feita para absorver nutrientes nas raízes. Folha é feito, a natureza fez para fazer fotossíntese. Não confunda as coisas. Tá bem, gastei muito tempo aqui justamente para vocês entenderem muito bem essa dinâmica do pH do solo, qual a importância da disponibilidade dos micronutrientes, da disponibilidade dos hidrogênios no solo, das hidroxilas, porque são esses íons, né? Cátion, o próton H+, e o ânion ou hidroxila OH-, os responsáveis pela disponibilização de todos esses nutrientes. Bem, então tá aqui. Os benefícios da calagem, o principal deles é aqui, ó, é neutralizar prótons, H+. Quem neutraliza? Hidroxilas, que surge a partir de quem? Da reação do carbonato de cálcio, que é calcário, com água. Eles se dissociam, liberam cálcio 2+, que é a forma absorvível, o ânion bicarbonato, que também neutraliza H+, e principalmente as hidroxilas. O ânion bicarbonato ainda ioniza mais ainda no solo na presença de água e disponibiliza mais hidroxilas ainda, tá? Então, essas hidroxilas podem, né, então, neutralizar alumínio, né? Neutraliza alumínio, neutraliza hidrogênio, pode neutralizar micronutrientes como manganês, e aí eu entro nos demais, né? Ferro, cobre e zinco, todos são catiônicos. Só que primeiro, as hidroxilas disponibilizadas no solo, primeiro vai neutralizar aqueles que têm maior afinidade de reação. As hidroxilas vão neutralizar primeiro os prótons H+ disponíveis, são muito reativos, formando água. Depois, com o alumínio, porque o hidrogênio, lembra da série heliotrópica na fertilidade do solo? O mais reativo é hidrogênio, depois é alumínio, depois vem cálcio, magnésio e os demais, tá? Então, quando ocorre a disponibilização de hidroxilas no meio por aplicação de um corretivo, os que vão ser neutralizados primeiro vai ser os prótons, depois alumínio, depois que vem, né, os demais, aí o manganês, cobre, ferro, enfim,
tá? Formando aqui precipitados, ó, hidróxido de manganês, hidróxido de alumínio, hidróxido de zinco, está certo? Então, nós temos aqui alguns benefícios da calagem. Primeiro, fornecer cálcio e magnésio para as plantas, visto que a maioria dos corretivos contém esses nutrientes, tá? Temos carbonatos, né, que é calcário, os silicatos, que também, né, fornece cálcio e magnésio. Gerar cargas negativas no solo e, consequentemente, aumentar a retenção de cátions na CTC. Como que gera cátions no solo? Cargas no solo, desculpa. Ora, lembra das aulas que eu falei da origem das cargas negativas do solo. Voltem lá. Como que originam as cargas negativas do solo? Ou seja, como que aumenta a CTC do solo? Ora, ocorre através daquela dependência de pH. Por que dependência de pH? Porque há o fornecimento de OH-, hidroxilas, que vai conseguir deslocar hidrogênios dos grupamentos carboxílicos, da matéria orgânica, da argila, da estrutura do argila mineral, desbloqueando, então, aquela carga negativa desses grupamentos, neutralizando H+. Voltem lá. Ainda, neutralizar os sítios de carga positivas dos óxido e hidróxido de ferro e alumínio, os sesquióxidos de ferro e alumínio, minimizando, então, né, principalmente a absorção dos fosfatos. Naqueles solos velhos que eu falei para vocês em algum momento dos vídeos, onde a hematita, a goetita predominam solos que têm altas concentrações de carga positivas, né? São solos eletropositivos. Então, são óxidos e hidróxido de ferro e alumínio, que tem uma carguinha positiva aqui sobrando na estrutura do argilo mineral. Então, se está sobrando carga positiva, aquele próton, ele é muito reativo com quem? Com os fosfatos. Quem são os fosfatos? H2PO4-, são as formas absorvíveis de fósforo para as plantas, tá? Então, calcário, ou seja, OH-, hidroxilas, vão neutralizar essas cargas positivas dos óxidos e hidróxido de ferro e alumínio. Ainda, as hidroxilas, né, o calcário, aumenta a atividade biológica do solo, principalmente quanto à fixação de nitrogênio e também a colonização de fungos micorrízicos, e promove maior mineralização da matéria orgânica, liberação de nutrientes que a matéria orgânica possui. Então, o aumento do pH ativa todo um sistema biológico do solo, né? De fixação, de micorrização ou de aproveitamento de fósforo no solo, aumenta o aproveitamento desse fósforo, mineralização da matéria orgânica, tá? Então, é uma outra função, benefício muito importante. Ainda, propiciar condições para melhor crescimento do sistema radicular, é óbvio, né? Condicionar o solo, deixar o solo com uma boa capacidade, uma boa condição para as raízes crescerem, ou seja, a ausência de acidez ativa, de acidez trocável, com maior disponibilidade de macro e micronutrientes. Então, nessas condições, a raiz vai crescer muito mais, explorar mais solo e, claro, né, absorver mais nutrientes e produzir muito mais. Pessoal, quando se aplica calcário, quando se faz calagem no solo, eu vou dizer novamente, o calcário deve ser incorporado no solo, o solo deve possuir umidade e, além disso, tem que haver um tempo para que essas reações aqui que eu mencionei ocorram, tá? Então, aqui está um gráfico que mostra cada gráfico, cada curva dessa aqui representa uma dose de calcário, onde ocorreu a variação do pH do solo ao longo de um certo intervalo de tempo. Então, vocês podem perceber que a máxima reação do calcário no solo ocorreu a partir de 3 meses. Ó. Veja aqui nessa altura aqui do gráfico, né? A partir de 3 meses. Isso porque certamente são dados gerais de solo mais seco. Agora, se o calcário for filler, ou seja, com granulometria muito baixa e reatividade muito alta, mais à frente vocês vão ver isso, e o solo estiver úmido, bem incorporado, o calcário consegue finalizar o máximo de sua reação em 30 dias.
podendo ter em 15 dias aí 50%, 60% da reação alcançada e disponibilização dos nutrientes e neutralização do alumínio e hidrogênio já ocorrido. De 15 a 30 dias, se o calcário for fino e tiver boa umidade de água, boa umidade no solo, tá? Caso contrário, é aí 3 meses aí. Então, você já viu que, por isso que eu falei em aulas práticas, que a amostragem do solo ela deve ser feita bem antecedente ao plantio, porque se precisar de calagem, a calagem deve ser feita aí 60, 90 dias antes do semeio. Está certo? Bom, gente, então nós temos 6 métodos para calcular a dose de calcário. Tá? Nós vamos falar um por um deles, sendo que basicamente o que vai ser aplicado mesmo para nós é o quinto e o sexto método. Tá? Não se assuste. O primeiro método baseado em laboratório, né? São o método da incubação do solo com carbonato de cálcio. Então, você providencia lá recipientes, né, bekerzinhos, com quantidade pesada e bem definida de solo, e aí, proporcionalmente, você coloca as doses de calcário, né? Para 1, 2, 3, até a quantidade que você quiser em cada um desses bekerzinhos aí, ou desses recipientes com solo. Então, você trata esse solo com dose, com um aumento das doses de calcário, proporcionalmente. E aí, ao longo do tempo, ou a partir de 30 dias ou 90 dias, você vai lá e mede o pH, né? Faz uma medição do pH e aí você vai, então, fazer uma curva. Na dose tal, o pH mediu tal. Na dose tal de calcário, o pH foi tal, né? E assim por diante. Então, você faz uma curva e aí agora você tem essa curva daquele solo. Então, basta você colocar o pH que você quer aqui em Y, por exemplo, você quer o pH 6, põe 6 aqui, e aí você descobre o X. Você vai descobrir qual é o valor de X. O X vai ser alguma dose dessa daqui. Este é o método 100% mais preciso que tem, porém é o mais demorado, mais custoso, né, e mais caro se for necessário, e, portanto, ele é mais aplicado a laboratórios. Tá? Nós temos um método baseado na neutralização do alumínio, onde pega-se o teor de alumínio em centimols lá na análise do solo e multiplica por esse fator de 1,5, né? Ou de outra forma aqui, 0,08 mais 1,2 multiplicado, e aí você tem uma necessidade de calagem. Simples assim, mas não tem aplicação para nós, porque dessa forma nós estaríamos aplicando calcário somente para neutralizar alumínio, e não é bem isso que nós queremos, porque o alumínio ele é neutralizado em pH de 5,5 a 5,6, então só para chegar ali no 5,6. Não, nós queremos mais, nós queremos fornecer cálcio, magnésio, aumentar mais a CTC. Então, por isso, esse método não serve para nós. Nós temos esse outro método baseado no decréscimo de pH de solução tampão SMP. A solução tampão SMP é uma solução ácida, é uma solução com pH ácida, não, com pH 7, onde essa solução consegue neutralizar e quantificar o total de hidrogênios em um solo. Os hidrogênios que estariam disponíveis na solução, que é a acidez ativa, e a acidez potencial, que é aquela que está somada ao alumínio. Tá? Então, nesse pH 7, nós temos, né, faz-se uma correlação da quantidade de calcário em função dessas cargas elétricas que o solo tem, porque se é em pH 7, é toda a carga elétrica do solo, da CTC do solo, será desbloqueada. Então, nós dependemos desse pH em solução tampão SMP, pH 7, para determinar a CTC total do solo, porque nós desbloqueamos toda aquela carga negativa que o solo possui, dentre eles os hidrogênios. Bem, mas ele é bem simples. Bem, só um momento. Antes de eu dizer como é determinado, né, esse é um método bastante utilizado na região sul do Brasil,
onde lá já tem um alto teor de matéria orgânica, já se tem os solos da região respondem bem, é bem calibrado, possui uma boa correlação com esse método. Não é o nosso caso dos solos do Cerrado, tá? Mas, se para vocês entenderem, né, é bem simples, ó. Se você vai lá e pega um solo e mede e faz a medição do pH com solução, extração com solução de SMP, e essa solução deu 5,5 e você quer chegar ao pH do solo, pH em água do solo a 6, então você tem que aplicar 6,1 toneladas por hectare de calcário. E aí sim ele vai alcançar um pH 6, um pH em água 6. Tá? É apenas um exemplo que eu dei. Ela é correlacionada com essa equação aqui, ó, de um logaritmo neperiano, né? Mas não tem aplicabilidade nos solos do Cerrado. Nós temos esse outro método, que é o baseado na correlação para determinar o valor de pH, saturação por base ou matéria orgânica. Basicamente, aqui nós estamos buscando uma necessidade de calagem, né? Aqui, ó, necessidade de calagem, em função de um pH que eu queira, e aí 6, né? Um pH que eu queira, e do teor de matéria orgânica que está no solo, né? Mas o que acontece? A matéria orgânica, né, nos solos do cerrado, normalmente ela é de concentrações baixas, né? Então, há uma interferência baixa da matéria orgânica para essas cargas elétricas do solo em solos do cerrado, viu, pessoal? Já se for para áreas onde a matéria orgânica, áreas de horta, áreas de olericultura, né, ou regiões sedimentares, ou região no Rio Grande do Sul, aí pode ter alguma aplicabilidade, tá? Mas também não é um método utilizado aqui na região do Cerrado, não. Agora, finalmente, né, um dos métodos aplicados na região do Cerrado e praticamente, assim, 100% na região do Cerrado, juntamente com o sexto método, e também muito aplicado no Brasil todo. E que é basicamente o quê? É, é, que é um método para neutralizar o alumínio e depois elevar os teores de cálcio e magnésio. Então, o método chama método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Esse é o nome do método, né? Onde, para ficar mais fácil, né, eu fragmentei aqui a equação em duas partes. Uma parte é esse Ca aqui, né, que envolve características da acidez trocável, esse y, que é uma variável de textura do solo, e esse MT, que é uma variável em função da tolerância de alumínio que a cultura possui, né? E a outra parte, que é esse CD, é a parte responsável por fornecer cálcio e magnésio, tá? Vamos ver aqui por parte. Ó. Veja que o Y é uma variável em função do teor de argila do solo. Tem uma tabela à frente ali que mostra de onde vem esse Y. Tá? O alumínio é acidez trocável, você retira esse valor lá do laudo da análise do solo, que está em centimols de carga de alumínio. É acidez trocável, aqui, ó, em centimols de carga por decímetro cúbico. O MT é a máxima saturação de alumínio que uma cultura tolera. Está também mais à frente em uma tabela. É tabelado. Cada cultura tem o seu MT. E o Tzinho é a CTC efetiva, ou seja, quantitativo total de cargas negativas que o solo possui naquele pH real do solo. Em centimols também, que você retira lá do laudo de análise do solo. Resolve essa parte da equação. E o outro lado, né, o CD, é o X, onde o X é um valor variável em função da demanda de cálcio e magnésio que uma cultura possui. Então, se uma cultura é mais exigente em cálcio e magnésio, esse valor de X será maior do que uma cultura que exige menos de cálcio e magnésio. Então, são valores tabelados também. Esses valores estão tabelados na quinta aproximação, tá? Do estado de Minas Gerais. Bem, então vamos à frente. E cálcio e magnésio, você vai lá no laudo de análise de solo e retira esses valores lá em centimols. Veja, aqui está o exemplo. Se o solo for arenoso,
né, variando de 0 a 15% de argila, o Y varia de 0 a 1. Né? Se a textura for média de 15 a 35% de argila, o Y varia de 1 a 2. Se a textura possuir um teor de argila, vamos supor, em torno de 25%, está bem no meio aqui, ó, então o Y é em torno de 1,5. Está coerente, né? Beleza, e assim é para as demais situações onde o Y é em função do teor de argila do solo. Tá? Existe uma equação, não está aqui, existe uma equação lá na quinta aproximação, onde você consegue o valor de Y exato. O que você faz? Lá, só você colocar o teor de argila. Suponha que o teor de argila do seu solo sei lá, 41,54. Né? Um ponto decimal aí. Você pega esse valor de 41,54 e joga lá na equação para determinar o valor de Y. Aí vai te dar o valor exato do Y. Está lá na quinta aproximação, lá em calagem, pelo método da neutralização do alumínio e elevação dos teores de cálcio e magnésio. Podem ver lá com detalhes, tá? Aqui está a tabelinha para consultar, para dar o valor de X, onde X, né, representa o somatório da quantidade de cálcio e magnésio. Normalmente as culturas mais exigentes, como café, né, e outras culturas aí, tomate, coloca-se um X valendo 3. Aí então esse 3 vem aqui. Então 3, você precisa de 3 centimols de cálcio e magnésio, mas vamos supor que seu solo tem 1,5 de cálcio e só meio de magnésio. Então seu solo tem só 2. Você quer 3 e tem só 2, então você precisa de colocar mais 1. Então aí vai precisar de calagem. Pode ser que em algum momento isso daqui dê 0, né? Suponha, se você precisa de 3, mas o solo possui 3 e 1 de magnésio. Então vai o total que dá 4. Então 3 menos 4 dá menos 1. Né? Então você não precisa de colocar mais calcário para fornecer cálcio e magnésio. Tá certo? Assim também vale aqui para a parte de cima. Então, quando isso ocorrer, isso é normal, basta não entrar no cômputo, no cálculo aqui do NC, que é a necessidade de calagem. Bem, aqui está a outra tabela, onde mostra a saturação de alumínio tolerável por algumas culturas, né? Então, tá aqui, ó, algumas leguminosas, né? Estilosantes, por exemplo, tolera até 25% de alumínio. O que é isso, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte, 25%. Bom, se a CTC do solo é 10 centimols, quer dizer que 25% disso é alumínio, ou seja, 2,5 centimols é alumínio. Então, para essas culturas aqui, até 2,5 centimols de alumínio, nesse solo que tem 10 centimols, a cultura vai bem. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, veja aqui, ó, mombaça, braquiarão, tá? X, né, a tabela do X está aqui, né? Aqui está o V esperado é a saturação de bases, né? Qual o percentual de bases que está ocupando a CTC do solo? Acabei de dar o exemplo aqui de um solo que tem 10 centimols de cargas elétricas, né? CTC total ali, quantidade de cargas elétricas, são 10 centimols de cargas elétricas. Desses 10 centimols, 60% aqui tem que estar ocupado com bases, saturação de bases. Então, 6 centimols deve ser de cálcio, magnésio e potássio, tá? Que é 60%. Então, aqui está, lá também possui uma tabela da saturação de bases necessária para cada cultura. E aí, pessoal, eu quero fazer um parênteses nesse ponto aqui, em outros momentos vai ser discutido isso, que é o seguinte. A quinta aproximação é um livro, uma publicação de recomendação de adubação, onde foi publicado em 1999. Então, já tem-se 20 anos. E por esse motivo, né, ao decorrer de 20 anos, o desenvolvimento das culturas, o melhoramento genético foi muito grande. Então, esse boletim de recomendação ele está um pouco defasado, tá, pessoal? Mas ele é muito fácil, muito didático de aprender. E como que você consegue ter a informação mais atualizada? Participando de reuniões técnicas, de grupos técnicos, participando aí de chats, de congressos,
fazendo leitura de artigo científico, está participando aí de grupos de assistentes técnicos, consultores. É isso, pessoal. Infelizmente, é por esse caminho. Não há uma publicação fácil de ter acesso e bastante atual, tá? Mas a quinta aproximação é algo muito interessante, muito bom do ponto de vista didático para vocês todos aprenderem. Pessoal, e o último método aqui, porque o vídeo está ficando bastante longo, né? É o método da saturação de bases, onde a necessidade de calagem é definida em função da TC total do solo, a quantidade de bases que você está esperando que esse solo possui, né? E a saturação de bases que o solo tem, que está lá no laudo de análise do solo, que é a saturação de bases atual. O V é saturação de bases esperada, que é o que a cultura precisa, que você espera, e a saturação de bases atual é aquela que está lá no laudo de análise do solo sobre 100. Ou, né, se for em área total, aí você já pode colocar o PRNT. Mas vai por 100, que depois tem uma outra equação que corrige isso, tá? Se você colocar já o PRNT aqui, ele já te dá você pode, não tem problema, pode colocar, suponha que o PRNT do seu calcário é 80%. Aí vai te dar um valor aqui, mas aí esse resultado que vai ser liberado aqui está sendo considerado que a incorporação do calcário está ocorrendo de 0 a 20 centímetros, tá? 0 a 20 centímetros e em área total. Se for de 0 a 20 centímetros e em área total, você pode utilizar nessa equação aqui já direto o PRNT no local desse 100 aqui. Se não, né, atender área total e a profundidade 0 a 20 centímetros, aí existe uma outra equação mais à frente, que é uma equação para corrigir essa necessidade de calagem, que aí depois passa a ser um outro termo chamado de quantidade de calagem, tá? Então, ela é muito simples, né? Onde a CTC total vocês já aprenderam a calcular, que é a soma de cálcio, magnésio, potássio e às vezes sódio com a acidez potencial, né? Ou total, que é hidrogênio mais alumínio. A saturação de base é o quanto de base está presente na CTC total vezes 100, que é, então, para passar para a percentagem, tá? Isso é muito fácil, pessoal. Basta você pegar o laudo de análise de solo, está lá, onde está a CTC total. CTC total em centimols de carga. Coloca o valor aqui. Saturação de bases esperada. Consulte o seu boletim de recomendação. Vai lá na cultura, tomate, por exemplo. Vai lá na cultura tomate e vê lá qual é a saturação de base esperada. Ah, 70%. Coloca o 70% aqui. Saturação de bases atual. Vai lá no seu laudo de análise de solo e vê qual é a saturação de base. Ah, checou lá, viu que é 50? Coloca um 50 aqui, ó. Então aí fica 70 menos 50. E vê qual é o PRNT do seu calcário. É bem simples mesmo. Aqui, pessoal, essa é a equação que eu falei para você corrigir a quantidade de calcário a ser aplicada, que depende da cobertura, né, da superfície da cobertura. Quer dizer o quê? É em área total ou vai ser em faixas? Ou em sulco, ou em canteiros, né? Se for em área total, resolve mais fácil. Por isso que está aqui a equação. Ainda corrige o que está relacionado à profundidade de incorporação e à qualidade do calcário, que é o PRNT, representado aqui. Então, fica aqui a quantidade de calcário, essa aqui é a informação final que precisa dessa informação final. Atenção, é a quantidade de calcário. Você vai pegar o valor da necessidade que você encontrou, multiplicar pela superfície de cobertura. Se for em área total, você vai colocar 100, porque é 100%. Agora, se for em faixas, suponha faixas de 50%. Ou seja, 1 metro você aplica calcário, 1 metro não. 1 metro sim, 1 metro não. Entende? Então, quer dizer que 50% você aplica, 50% não. Então, qual é a faixa de cobertura? 50%. Você põe 50 aqui. E a profundidade? Como o cálculo todo, eu falei para você, ele é baseado em
perfil de 20 centímetros de profundidade, então tá aqui o 20 da equação e a sua profundidade. Então, se for a 20 centímetros, coloque o 20 aqui novamente. Você vai ver que 20 dividido por 20 dá 1. Mas se você vai aplicar calcária a 40 centímetros de profundidade com um arado de Aiveca, aí você põe um 40 aqui, ó. Aí vai dar um 40 dividido por 2, vai dar 2, você vai duplicar a dose da necessidade de calagem. Você vai multiplicar a necessidade de calagem agora por 2, você está duplicando, tá? Porque você duplicou a profundidade de incorporação. Pensou nisso? Tá? Pensa bem nisso, não esquece. E aqui o fator para corrigir a qualidade do calcário, né? Que é 100 dividido pelo PRNT do calcário. Mais à frente eu vou fazer um outro vídeo somente de escolha do calcário, do PRNT, tá? E aí você coloca esse PRNT aí, ó. Tudo isso, pessoal, a necessidade de calagem e a quantidade de calagem é tida em toneladas por hectare. Está certo? Então, espero que tenha entendido. Bem, então o calcário é importante para aumentar então a saturação de base, aumentar a disponibilidade dos nutrientes, facilitar o desenvolvimento do sistema reticular, e a prova disso é que quando você aumenta a saturação de base no solo, né, aumenta o pH do solo, o rendimento das culturas aumenta-se bastante. Esse gráfico ele está lá no livro Fertilidade do Solo, tá? Pessoal, eu vou fazer um outro vídeo depois, porque esse aqui eu priorizei muita qualidade mesmo da informação, por isso o vídeo ficou bastante longo, tá? Mas é de uma aula mesmo, lá em presencial ali, tá? Passei bem devagar as informações, né? Apesar que algumas às vezes achou que não foi devagar, mas de maneira com que você possa entender bem mesmo, por isso ficou um pouco longo, tá? O próximo vídeo será sobre a escolha do corretivo.